Você sabia que a legislação trabalhista garante estabilidade provisória no emprego em várias situações? Uma delas é conhecida como estabilidade acidentária e impede a dispensa sem justa causa após o retorno do empregado que foi afastado por doença ou por acidente de trabalho. Vamos saber em detalhes em que hipóteses esse direito é garantido e por quanto tempo resguarda o trabalhador na nossa reportagem especial de hoje. Foi um acidente de trajeto no trânsito de casa para o trabalho que fez com que o Cleudiovaldo ficasse afastado por mais de 7 meses da profissão. Ele trabalha com manutenção de piscinas e prestava serviço para uma empresa quando sofreu o acidente. Segundo o entendimento jurisprudencial acerca do tema, nos casos em que o trabalhador percorre o trajeto normal, ou seja, o caminho habitualmente percorrido para ir ao trabalho e sofre algum infortúnio, o acidente sofrido equipara-se a acidente de trabalho. Com uma fratura grave no braço, foi submetido a uma cirurgia e depois do período de afastamento veio a surpresa nada agradável. Cleudiovaldo descobriu que a empresa fechou e ele havia sido desligado sem nem ser avisado da decisão. Naquela hora, o sentimento, poxa, nem um aviso, nem nada, nem para se informar se estava fechando ou nada. Eu me senti, sei lá, como se não fizesse parte daquela empresa nunca, entendeu? Só que isso não poderia ter acontecido com o trabalhador, já que ele estava afastado do emprego. Ou seja, ele teria direito à estabilidade provisória proveniente de um acidente de trabalho. Essa estabilidade só é garantida a empregados que, após sofrerem um acidente, ficam afastados do trabalho por mais de 15 dias, como foi o caso do Cleudiovaldo. E para quem desenvolve alguma doença provocada pelo exercício da profissão, a estabilidade também é garantida após 15 dias de afastamento. Durante os primeiros dias, a empresa paga todos os benefícios ao trabalhador. Já a partir do 16º dia de afastamento, o empregado tem o recolhimento do FGTS, mas perde uma série de benefícios, a depender do tempo em que ficar afastado. Esse advogado trabalhista explica que a interrupção do contrato de trabalho, quando o empregado é afastado das funções laborais, mas continua recebendo salário e benefícios de forma integral, ocorre durante os 15 primeiros dias de afastamento. Depois disso, acontece a suspensão do contrato trabalhista. Quando ele passa no 16º dia a receber um benefício previdenciário, o auxílio-doença acidentário, aí nós temos a suspensão do contrato de trabalho e a partir daí o empregador está desobrigado de arcar com os salários desse empregado que está acidentado. Só vai voltar a pagar a partir do momento que ele retornar à sua atividade laboral. A súmula 378 do TST destaca também o que está assegurado na Lei 8.213 de 1991. O trabalhador tem a garantia de emprego pelo prazo mínimo de 12 meses, após a cessão do auxílio-doença acidentário, e isso independentemente de percepção de auxílio-doença. Ou seja, ele não pode ser despedido sem justa causa desde o momento em que ele retorna à sua atividade até 1 ano após esse retorno. Então ele vai receber um auxílio-doença acidentário, vai se recuperar daquele infortúnio pela redução parcial ou redução total da sua capacidade laborativa e quando ele retornar, ele será estável, ele não poderá ser despedido sem justa causa. O advogado e professor de direito trabalhista explica ainda que só quem sofre acidente de trabalho tem direito ao auxílio-doença acidentário e, por consequência, à estabilidade acidentária. Isso também vale para os casos de doenças ocupacionais, como o câncer, quando é causado por alguns agentes químicos, como, por exemplo, o benzeno. O Ministério do Trabalho e Emprego ele traz uma relação de doenças que pode, em sendo desencadeado e comprovando que há esse nexo de causalidade, ser considerado como um acidente de trabalho. Seja num acidente de trabalho típico, aquele que acontece por conta de a fratura de um braço, a queda de determinado objeto, em que ele fica afastado, não tem condições de trabalhar. Seja pelo evento morte, seja pela equiparação, todos esses casos eles serão detentores de estabilidade. Uma vez acontecendo, eles não poderão ser demitidos sem justa causa. Em todos os casos, é necessária a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho, CAT. É um comunicado de acidente de trabalho que a legislação exige, sob pena de multa, que o empregador informe imediatamente. No dia seguinte ao acidente de trabalho, ele deve informar o INSS. Entretanto, se o empregador não fizer essa informação,
para o INSS, o sindicato, o próprio trabalhador, ele pode fazer essa comunicação ao INSS e que aí vai avaliar se de fato houve ou não, né, se aquela redução da capacidade laborativa se decorreu por conta de um acidente de trabalho. Cleudiovaldo já entrou na Justiça Trabalhista contra a empresa e, em primeira instância, ganhou o caso. A ex-empregadora recorreu da decisão e o processo continua correndo na Justiça. Mas a sensação de impotência que ele sentiu quando descobriu que foi mandado embora, ainda durante o afastamento, foi um baque para toda a família. No momento eu foi desesperado, porque a minha esposa estava grávida, né? E aí eu falei assim, e agora? Como é que eu faço? Mas, graças a Deus, poucos tempos me ligaram e eu voltei a trabalhar e fiquei mais sossegado. O que a legislação garante e respaldado pela jurisprudência é a possibilidade, ou seja, não a possibilidade, mas o direito desse trabalhador de ser readaptado, ou seja, a depender da limitação que ele sofreu, ele tem que ser readaptado para que possa exercer as suas atividades.